Bom dia, iniciando hoje mais um estudo de mini índice, mini dólar. Hoje, dia 30 de setembro de 2022, último dia do mês, sexta-feira, véspera de eleição. E aí? O que mais tá bom aí de variáveis para o dia de hoje? Dado isso, pessoal, hoje temos que tomar muito cuidado. A gente não sabe como o mercado vai se comportar, então é importante ter mais cautela que o normal, tá? Vamos lá, né, pessoal? Olha só que coisa nosso índice querendo cair, querendo vir para essa faixa aqui, já estando nessa faixa, mas olha a força compradora aqui que atuou, né? Ontem. Aqui a gente teve força vendedora, inclusive aqui, como eu comentei ontem, né? A gente vê uma força vendedora que não deixou ele subir, fez ele voltar, fechando aqui nessa região, né? E aí ontem, olha a pancadona para baixo, e depois o comprador recupera, né? Durante o pregão e fecha praticamente numa estabilidade, né? Uma certa estabilidade. Então o índice aqui com força, querendo cair, querendo fazer esse movimento, né? Já pode ter chegado aqui numa região de suporte forte, que ele não quer cair mais e talvez esse pavio signifique isso. Esse pavio pode significar que, opa, achei meu suporte, né? Então, temos que ficar muito atento, pessoal, com os movimentos do índice daqui para frente. Se isso de fato for um suporte forte, ele pode começar a querer corrigir, subir, quer dizer, e começar a mudar de comportamento para vir buscar esses topos aqui. É o que de fato vai configurar uma reversão de tendência fazendo esse movimento aqui, né? Ou seja, na hora que ele romper esse topo aqui, a gente consegue entender que pelo diário a gente tem uma reversão de tendência. Na verdade, pelo semanal, né? Aqui, se a gente olhar, se a gente fizer um estudo pelo semanal, eu acho que é o tempo mais exatamente, né? Pelo semanal é que vai ficar configurado aqui, ó, uma reversão de tendência, né? Certo? Porque no diário, querendo ou não, a gente dá uma olhada aqui, já existem pivôs, né? Apesar que também o diário está na queda, né? Está aqui, ó, isso aqui é um movimento no diário, de queda. No semanal, a gente está buscando pivôzão para alta, né? Mas também em queda, né? O semanal ele vê isso aqui, né? Então ele ainda não rompeu essa faixa, então ele ainda está fazendo topos e fundos descendentes. Então, tanto diário como semanal, a gente está vendo ainda na tendência de baixa, mas aqui ele está montando, armando isso aqui. Então, força compradora ontem presente, provavelmente vai testar já rompimento desses topos aqui, pode falhar e aí abrir para queda de novo, né? Principalmente para o mercado um pouco mais tenso do que o normal, dadas todas as variáveis que eu já comentei. Seguir aqui, pessoal, para o 15 minutos, o que a gente tem aqui, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui o movimento. O movimento segue, né? O índice segue num movimento mais de descendente. Só que aqui ele dá uma mudada de comportamento, né? Ele vem, ontem ele sobe, vem, tenta furar esse fundo aqui, olha a força compradora atuando aqui, ele arma o pivô de subida no 15 minutos. Então, o 15 minutos já está comprado. O 15 minutos já está comprado. E para o diário virar para comprado, para o semanal virar para comprado, ele precisa da ajuda do 15 minutos, dos 60 minutos, dos 5 minutos. Então, aqui a gente está desenhando essa estrutura, pessoal, imaginando que o índice está montando essa estrutura, né? Por isso que a gente viu que essa força compradora, né? A gente abriu aqui ontem, ele vem, cai aqui seus 2.000 pontos e depois recupera grande parte. Então, o índice ele tem os compradores nessa região aqui dos 106 mil, nessa região aqui dos 107 mil, atuou forte, não deixou cair, e a gente pode estar visualizando o início desse pivô.
E se um 15 minutos continuar fazendo pivôs de alta, né, topos e fundos ascendentes, vai ajudar lá o diário a romper aquela faixa de preço para também montar o pivô no diário, tá bom? Ontem, pessoal, a gente viu aqui que a gente tinha essa estrutura, né, de queda aqui. Opa, estava com essa estrutura de queda aqui, e aí o índice estava aqui no meio de caminho, né? Quer dizer, na verdade no meio do caminho, porque a gente estava com essa estrutura aqui montada, e a gente, opa, vamos ver o que o índice vai fazendo. Ele veio testar esses topos, não conseguiu, então a gente estava falando de compra só daqui para cima. Aqui seriam compras boas também para tentar, vai que o índice estivesse montando essa estrutura para subir, né? Então aqui era uma região, desculpa, aqui era uma região de compra, aqui já entrava na região de venda, desculpa, porque na verdade aqui é a queda, né? A gente está estruturando a queda. Então, se ele entra para essa região, a gente está falando mais de venda, a compra teria que ficar acima dessa faixa de preço e, melhor ainda, acima dessa faixa de preço, porque aqui teve briga, né? E ele não conseguiu romper. Então, as compras mais confirmadas eram só a partir do 109.500. E aí acaba que o índice está briguetado, já testando esse fundo, e abriu, veio para baixo, essa estrutura já se perde e a gente começa a montar outra estrutura, né? A gente, quando ele montou esse fundo aqui, né, a gente já montou essa estrutura. Então aqui deu venda, porque eu estou abaixo dessa região aqui. Então ele veio, rompeu. Esse rompimento, a gente tem um operacional que quando ele confirma, a gente consegue ter cenário de venda, né? Ah, mas até onde ele pode cair? Sempre a gente para pensar nisso, né? Então a gente mantém essa estrutura aqui, ó. Basicamente tem um alvo de 100% aqui, tem um alvo de 161% aqui. Ele vem, faz um fundinho aqui, né, no meio do caminho, e quando ele monta esse fundo, aí a gente está desenhando essa estrutura. Então, o que o índice poderia fazer? Ele teve essa queda, vai voltar para essa região para cair de novo. Ele não chega a entrar aqui, até porque ele tem um suporte forte aqui. Ele vem, testa esse suporte e dá a venda de novo. Uma venda muito bonita também, que lá nos tempos menores tiveram vários sinais dessa entrada e a gente também entrou vendido. E aí quando ele monta esse fundo aqui, a gente tem que pensar a mesma coisa, né? Então essa estrutura já foi desmontada e se montou essa estrutura. E nessa estrutura a gente está esperando a continuidade, vir até aqui para cair. Só que aqui ele rompe essa faixa, sobe e dá a compra. Dentro do nosso operacional, a compra está aqui e ela dá lá nos tempos menores. E ele vem testar o que aquele cara que era um suporte virou uma resistência forte aqui, virou uma resistência forte aqui, tá vendo? E aí ele vem, falha nesse topo, e aí dentro do nosso operacional, essa falha de topo dá uma venda até a busca dessa região. E ele acaba rompendo, né? Então, quando a gente olha esse movimento aqui, maior, ele poderia estar montando isso nos 60 minutos, né? No 15 minutos ele estava virando a mão. Porque ele montou essa estrutura, né? Ele poderia estar fazendo isso, que é o que fez. Mas a gente não tinha isso aqui ainda, né? A gente não estava visualizando essa parte, a gente só tinha essa. Então, aqui ele segura numa região que não tem, nos 60 minutos, de fato, era um ponto de retração. Né? Esse aqui é o movimento de 60 minutos. Por isso que é muito importante a gente transitar entre os tempos gráficos. No 15 minutos, a compra daqui para cima está bonita. Só que essa compra ela tem alvos específicos. E o alvo dela é aqui, ó. Porque é onde o preço pode segurar. É onde você tem resistência. E foi exatamente onde ele segurou. E nessa segurada ele deu venda para a gente. Está num ponto lindo de venda aqui. E aí a gente tem que cair vendido imaginando esse movimento.
Tinha alvo? Tinha, né? Ó. Se a gente fizer isso aqui, olha o alvo que ele nos dá, ó, lá para baixo. Aqui nos 105,200. Então, pessoal, muito importante ficar transitando entre os tempos, ficar remontando a estrutura para a gente saber onde o preço pode segurar. Mas foi muito bonito ontem as operações que a gente fez. Foi bem tranquilo, foi bem técnico, né, o índice ontem, tá? Então, o que a gente visualiza hoje aqui, pessoal, é essa estrutura aqui, tá? Que pode acontecer. Então, esse topo passa a ser uma referência, esse fundo passa a ser uma referência. Então, o preço abrindo nessa região, ele vai brigar, e se ele der contra, a gente vai subir acreditando nessa estrutura. Se ele vem para baixo querendo forçar, a gente entra vendido, segurando, olhando com bastante atenção esses fundos aqui, né? Eu vou até, como ele é ponto de nosso estudo, eu vou deixar aqui uma faixa de suporte, certo? Vamos para o dólar agora, né, pessoal? Dólar também, incrível que... Aqui, ó, o nosso dólar. Olha só como a força vendedora está atuando, né? Aqui vem forte o comprador e o vendedor veio e segurou essa faixa. Aqui o comprador atuou forte, mas o vendedor não deixou ultrapassar essa faixa. Aqui você tem o comprador atuando forte e o vendedor empurrou para baixo para fechar o preço abaixo de 5.438. E o que acontece ontem, pessoal? Olha isso. Olha onde o preço fechou, né? Então, o vendedor, será que esse ponto está sendo importante ou não? 5.438. Segura aqui. E aqui, ó, nenhum desses dias o vendedor está deixando passar esse ponto. Então, pessoal, aqui pode estar tendo uma falha desse movimento. Se o vendedor de fato prevalecer, ele pode estar virando a mão. Porque aqui a gente tem uma tendência de alta, né? Querendo ou não, a gente vê, por mais que aqui um fundinho menor do que esse, então tudo bem. A gente é uma quase consolidação, mas ele rompe forte isso aqui, né? Então, aqui, quem está armando o movimento é o comprador, mas o vendedor está com força aqui, querendo empurrar para baixo. Então, vamos ver nessa faixa de preço aqui, ó, quem é que vai ganhar essa briga, né? Aqui a gente pode esperar uma atuação vendedora. Hoje a gente tem essa estrutura, né? Ela pode estar querendo pegar mais fôlego para querer romper. Então, com esses dias todos, o vendedor prevalecendo no final da batalha, pode ser que o comprador deixe aí o vendedor dar uma respirada para depois subir de novo. Não seria impossível essa estrutura, tá? Pelo contrário, ela seria bem técnica. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa batalha entre os vendedores e compradores por hoje. E aqui nós temos o dólar ontem, né, pessoal? A gente vem aqui num movimento mais forte de alta. Aqui ele segura, né? Olha só como ele segura nesse topo, segura nesse topo, segura nesse topo. Então tá difícil. Então a gente está com fundos maiores. Um fundo aqui, quase chegando nessa linha, um fundo aqui e uma linha aqui. O que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo um triângulo ascendente. Então, não é, tecnicamente falando, se a gente tem essa estrutura, vou desenhar mais graficamente aqui, ele faz assim, vai subindo, ele vai testando o topo, mas cada vez fazendo fundo melhor, uma hora que menor o que acontece? Estoura. Tecnicamente é o que a gente imagina que possa acontecer. Então, essa região aqui dos 5.300, 5.430 e pouco, é o ouro do Borogodó. Eu entendo que se ele romper essa faixa aqui com força, ele vem forte. Ele vem forte. Na verdade, até essa faixa aqui, assim, né, ó, deu 5.400, porque aqui ele vai e volta. Se ele rompe aqui, ele vai testar com força, né? Ontem foi um dia mais chatinho, né, pro dólar. A gente estava com essa estrutura montada. Deixa eu ver aqui, acho que a gente estava... Então a gente desenhou possivelmente essa estrutura aqui de queda. Graficamente aqui pelo 15 minutos, ela dando continuidade nesse movimento, né?
ele já estava aqui, ele precisava testar esse topo. Então aqui ele poderia falhar, mas dá essa estrutura de venda para a gente. Se ele entra nessa região aqui, ele daria a venda para a gente. Ou trabalhando acima dessa faixa aqui, ele poderia vir testar esse topo aqui e os topos seguintes, né? E aí o que ele faz? Ele já abre gapado para cima, ele já abre com gap significativo para cima, e a gente monta essa estrutura que a gente montou primeiro aqui. Deixa eu tirar essa, quer dizer, eu vou refazer, né? Aí ele monta essa estrutura aqui para a gente, com o gap que ele abriu. E aí o que a gente... Opa, calma aí, ele já rompeu então ele já mudou de comportamento. Ele estava assim, aí já saiu já fez uma pernada para cima. Então, então, a gente tem que armar esse movimento para ele romper esse topo. E ele vem, dá a venda aqui, porque ele falha nesse topo. Ele dá a venda nesse ponto aqui, lá nos tempos menores. Tem uma venda que a gente tem que objetivar, fechamento de gap e essa região. E ele vem até aqui, nessa faixa, e depois sobe, rompendo o topo. Né? Um movimento bem interessante também. Então a gente tem esse movimento aqui. Só que ele rompe falso esse topo aqui nos 60 minutos, né? Até no 15 ele rompeu falso. Então aí a gente já, eu até desconsidero esse pequeno topo aqui, e agora eu estou imaginando essa estrutura aqui, que é uma estrutura dos 60 minutos, né? Certo? Porque no 15 minutos, que é o que a gente está vendo aqui agora, que estrutura a gente tem aqui? A gente tem um último pivô que a gente tem, é esse aqui, né? Então ele já desconfigurou porque esse é o topo, esse é o fundo. Então, ok, ele tem que romper esse fundo aqui para me dar mais venda. Ele tem que trabalhar acima dessa faixa aqui para me dar compra, né? Em teoria, e essa faixa aqui é uma faixa de venda, porque ele pode fazer isso, né? Opa, desculpa, eu estou aqui na subida, né? Então, isso aqui é a área de compra. Então, onde ele está aqui, ele está me dando compra para subir e vir buscar esse topo aqui. E abaixo dele, dessa região, ele está me dizendo, opa, eu tive essa pernada de subida, mas ó, eu já furei aqui a retração, eu quero buscar uma correção maior. Então, a gente pode ter venda nessa região, mas sabendo que, nos 5.400, mas sabendo que essa queda ela tem um limite aqui, nessa região do 5.364, né? Um pouco mais acima, 5.370. Então aqui fica meio, eu prefiro trabalhar com essa estrutura um pouco maior, sabendo que se daqui a gente tem, nessa região, a gente está com aproximadamente aí 25 pontos, pode dar uma venda, principalmente se ele trabalhar aí decimal abaixo das médias rápidas, pode dar uma venda até buscar essa região de suporte um pouco maior, para depois subir. Mas é uma venda mais arriscada, pessoal, porque a tendência principal aqui é a tendência de alta, né? Vindo daqui de trás. Então, é uma venda, dá, porque olha aqui, ó, mesmo na tendência de alta, ele faz pivôs aqui de queda, né? Ele faz pivôs de queda, tá vendo? Apesar que aqui não montou, né? Mas dentro de uma estrutura de alta, eu tenho aqui, às vezes eu tenho pivôs de queda, né? Então, são os tempos menores, tem hora que vai, sobe, tem hora que vem, corrige um pouco, monta um pivôzinho de queda. Então, a tendência maior que a gente vê aqui é de alta. E a gente pode se aproveitar, sim, de pivôs como esse, ó, como está se montando aqui, para poder vender, para poder vir até uma região de maior suporte, que é onde ele bate e sobe. Então temos que ter cuidado, mas existe essa alteração. Eu vou ficar na marcação aqui. Aqui é a minha região de compra e vendas arriscadas para chegar até aqui. Venda confirmada mesmo é abaixo desse ponto aqui, né? E a subida aqui, dando sinal de compra nessa região, a gente compra para buscar esse topo aqui e ver se o comprador vai ter força para romper. Tá certo, pessoal? Hoje, como é que nós estamos aqui? Nós estamos com notícia às 9h30, tá? Apenas, nós não temos mais notícias de impacto.
ao longo do dia, mas lembrem-se, último dia do mês, nós estamos também já, desculpa, pré-eleição, e nós estamos aqui ó, com 0,42. Quando eu iniciei meus estudos hoje de manhã, pessoal, estava 0,9. Estava 0,9, então agora já está em 0,4. Então pode ser aí que esteja corrigindo aí para cair o índice futuro americano, tá bom? Então é isso, pessoal. Com 0,4, vamos aqui no índice. Com 0,4 a gente pode estar falando de abrir onde? Com 0,4 positivo, olha que lindo. Como vocês sabem que eu gosto que ele abra aqui, olha que lindo que vai ser se ele abrir aqui. Porque aqui ele tem que testar. Ó. Ele testou aqui ontem, onde ele abriu, né, veio, testou, voltou, foi onde ele parou. É onde a gente tem um suporte forte aqui ó, de briga, de briga, de briga, de briga, de briga. Então, se aqui ele abre nessa região, rompe e confirma, a gente vem comprado para testar essas próximas regiões de resistência. Né? Agora, se ele já pipoca de cara, a gente já começa a visualizar essa estrutura se montando. Né? Claro que com seus devidos alvos. Né? Deu a venda aqui, a gente tem que ter cuidado nessa venda até essa região aqui, mais ou menos, porque ele pode estar simplesmente testou aqui, veio, testou de novo, veio para cá para testar e subir de novo. Mas essa falha de topo, ela nos remete a uma queda e um reteste de suporte, tanto nessa região aqui onde segurou, como nessa região que é o limite do Fibonacci, dessa última perna de subida que teve. Então, vamos ver como o nosso amigo índice vai abrir. O dólar, se ele abre com 0,4 negativo, deixa eu ver aqui, se ele abre com 0,4 negativo, ele vai abrir já um pouco aqui, né, abaixo dessa região. Ó. Ele vai abrir abaixo desse ponto aqui no passado. Na verdade, eu marquei aqui até por conta dessa briga aqui, ó, né, que ele não saiu, ele montou essa região como fundo. Se ele abrir aqui, pessoal, ele pode vir, querer cair e a gente começar a vender aqui, ou se ele abrir aqui, tocar nessa região e der compra, a gente sobe comprado, claro que tendo essa região aqui agora como um possível resistência, né? Que é a região aqui de fechamento de ontem, essa própria região aqui que a gente tem, né? São resistências aí importantes se a gente for subir. Mas ele abrindo aqui e dando sinal de compra, a gente está comprado, a gente tem que comprar e tendo cuidado aqui com essas regiões. Senão, ele vai pipocar, vai entrar na nossa região de venda e a gente vai vender buscando aqui o 5.325, tá bom? Pessoal, espero que o mês de todos tenha sido bom, de muito aprendizado acima de tudo, não vou nem falar de financeiro, mas de aprendizado, que tenha sido um mês que a gente aprendeu bastante. Que bom que o mercado não oscilou tanto por conta do momento político, de eleições e tanta coisa que acontece, né? O mercado está meio que blindado. Isso é muito bom para quem opera, porque não cria tantas distorções. A análise gráfica fica cada vez mais técnica, né? Então, pessoal, agradeço aí quem está acompanhando, agradeço aí quem compartilha, quem dá os likes, e vamos interagir cada vez mais. Temos pouca interação, talvez não seja o melhor canal para interação, mas estamos aqui para ir evoluindo. A gente só está há um mês aí com o canal praticamente, então a gente quer evoluir muito, tá bom? Um abraço a todos. Cuidado, hein, pessoal, olha aqui o aviso. O que está vencendo hoje? Aqui, ó, o que está vencendo hoje? Vence o contrato do dólar. Então, cuidado, tá, pessoal? Para a gente não depois estar operando o ativo errado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.